Hoje aqui refletindo com você sobre violência nas escolas, algo que parece que vem crescendo, né, de uma forma assim muito veloz, acontece em todos os níveis da sociedade, dentro das nossas escolas. As escolas não são uma ilha isolada desse todo, como nossos profissionais aqui já enfatizaram também. E a gente está falando disso, né? Vamos refletir um pouco mais sobre essa rede que ocasiona a violência nas escolas, os tipos de violência mais comuns que a gente pode verificar nas escolas. Como é que é, aprofundando essa rede que você estava se referindo? Eu estou falando da rede de proteção, porque o Conselho Tutelar, quando olha para essa violência na escola, a gente só tem como olhar para essa violência partindo do princípio da garantia do direito da criança e do adolescente. Né, da integralidade dessas políticas. Essas políticas, a educação tem que estar afinada com a saúde, tem que estar afinada com a assistência, tem que estar afinada com os demais serviços, porque a criança também não é uma ilha, não. Ela vive num contexto, né? Ela tem a família, ela tem todas as demandas, e hoje a gente precisa entender o que é melhor para essa criança. Nesse espaço, a gente está falando sobre a escola, nesse espaço escolar, né? E aí talvez a gente consiga, se a gente consegue trazer essa rede, né, na sua potencialidade, funcionando e possibilitando que essa criança tenha retaguarda, né, essa família também, talvez a gente consiga atender a descontinuidade da violência na escola. Verdade. Pode ser uma questão. A questão também, você tem, ao ver assim, 3 tipos mais tradicionais de violência, que seria a violência verbal, né, entre os alunos e relação aluno-professor, a violência física, que também, né, é frequente em muitas escolas aí, e a violência simbólica, até contra um aluno, né? Um aluno, quando você perde direitos, né, você nega direitos ao aluno, ele sofre a violência simbólica. É verdade. Então, um aluno também traz a violência que ele sofre na rua, a violência que ele sofre dentro de casa, a violência na família. Então, ele leva para a escola isso também. Então, eu me preocupo também em relação à violência simbólica que o aluno sofre. Por exemplo, você tem na escola, eu sou professor e sou inspetor da escola, porque não tem inspetor, né? E eu estou cansado de ficar catando aluno nos corredores para entrar nas escolas, porque não tem estrutura, né? Então, são vários detalhes que se negam direitos. Então, os alunos, tipo, se o aluno não tem o Rio Card, ele não tem acesso à escola. Eu já tive alunos que deixaram de estudar porque não tinham Rio Card. A pesquisa aponta para isso, né? Eu tenho no ensino noturno aqui na rede municipal de ensino, mais de 60% de alunos que se queixam de problemas no Rio Card. Isso é um problema muito sério. Né? Então, eu já tive a aluna que, professor, não tem condições de pagar a passagem. Não tem como chegar, né? Não tem mesmo. E ela andava 40 minutos, às vezes ela ia a pé para casa, 40 para ir, 40 para voltar. Então, ela deixou de estudar. Agora, ela voltou esse ano. Né? Então, foi negado a ela o direito de mobilidade até a escola. Fundamental. Né? Então, são muitos pontos aqui. A violência simbólica. Hoje, a gente, às vezes, pode perguntar assim, o que tem a escola, né, nesse seu processo até de proteção, de educação, do papel social da escola, ela tem esquecido ou deixado de lado o aluno, ou é o aluno que tem deixado de lado a escola, né? Esse aluno que, na verdade, sem negar a importância do acesso à escola, mas esse aluno que até deixa de ir para a escola pela falta do Rio Card, também o que o estimularia a andar esse tempo para poder chegar nessa escola? Porque a gente vai ver, essa pode ser uma realidade colocada nas grandes capitais ou nas cidades, etc. Porque no interior não vai existir Rio Card mesmo. Né? Não vai existir, eles têm que andar quilômetros e quilômetros, muitas vezes, para chegar na escola. Mas o que nesse processo como um todo vem acontecendo também, quem é que tem deixado quem de lá? A escola tem feito o aluno se afastar ou é o aluno que tem se afastado? O poder público, o executivo,
ele negligencia as políticas públicas, sejam elas da educação, da saúde, da assistência, porque na realidade, o Celeste, o gestor público, seja ele nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, eles têm um papel claro, que é de executar a política, e eles recebem verba para isso. Nós pagamos impostos. E na realidade, quando a gente se depara com uma aluna que não tem um RIOCARD, é porque o sistema está falido. Existe um esgarçamento muito grande das políticas públicas e sociais que a gente vem vendo no cotidiano. E criança e adolescente é prioridade absoluta, está na Constituição Federal, ela não é prioridade absoluta só na legislação, ela é no orçamento público, ela é na produção de política e na execução dela também. E quando a gente vê que isso não acontece, aí a gente tem os alunos evadidos. Porque vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, vai um mês, mas também chove, né? E aí, eu acho... Desestimula, né? Eu acho que esse é um caso de conselho tutelar. Porque esse caso de conselho tutelar é um caso de violação de direito grave. Gravíssimo. Gravíssimo, tem que ir. E a gente tem que poder obrigar o gestor público municipal a executar a política. Em relação ao caso da aluna, eu fiz uma ouvidoria, né? E a ouvidora falou que, não, mas tem aluno que perde o RIOCARD. Eu falei, você quer dizer que mais de 60% dos alunos perderam o RIOCARD? Né? A culpa parece que põe a culpa no aluno, né? Culpabiliza a vítima. Sem dúvida, sem dúvida. Qual é o olhar, por exemplo, do sindicato, né, que você representa, em relação a essa questão da estruturação, em relação à capacitação da escola, do papel da escola, das condições mesmo, não só do aluno, mas da escola, no sentido do enfrentamento dessa violência? Na verdade, como bem dito pela nossa colega do Conselho Tutelar, é prioridade absoluta os direitos das crianças dos adolescentes. Não só do Estado, mas da família e da sociedade. Então, quando a gente parte desse pressuposto, sem desonerar o Estado, que de fato é quem promove e executa políticas públicas, a gente tem que pensar na garantia do direito à educação, também responsabilizando outros entes sociais, para além do Estado, que não deve ser desonerado da sua responsabilidade, mas não é o único responsável pela promoção com prioridade do direito à educação. E para a gente, do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, a escola hoje em dia não é uma prioridade no sentido de que os alunos se sintam envolvidos pelo ambiente escolar. É um ambiente degradado do ponto de vista estrutural, do ponto de vista salarial dos profissionais que ali trabalham, e principalmente faz pouco sentido na vida do aluno, por vezes, frequentar a escola, né? Se a gente vive um ambiente social no qual a economia não te permite, a partir do estudo, desenvolver uma perspectiva social de alavancamento, a escola vai fazer muito pouco sentido. Se o contexto social em que você vive te diz que ter o 1º grau ou ter o 2º grau não faz a menor diferença no emprego o qual você está quase que obrigado a se submeter, e, portanto, um emprego com baixas condições estruturais e salariais, a frequência na escola vai fazer pouco sentido, porque a sua finalidade, em termos de mercado de emprego e de qualidade de vida, é exatamente a mesma. Muito preocupante mesmo, né? Porque se a gente diz que a escola já não tem uma influência, uma participação, não faz diferença nessa questão da formação profissional, né? Nas perspectivas de mercado de trabalho, etc. Se ela não está conseguindo exercer o seu papel na formação ética e moral, há que se questionar mesmo essa escola, esse ensino que está sendo oferecido. Gente, qual é a visão de vocês no sentido assim um pouco, vamos pensar proporcionalmente, né? Porque se a gente for falar no número exato, não faz sentido, a gente já sabe de cara qual é a resposta, mas a proporcionalidade de violência nas escolas, entre as escolas públicas e, por exemplo, as escolas particulares, já que a gente está falando tanto de políticas, de infraestrutura, dessa questão toda, porque a violência não acontece só nas escolas públicas, ela está presente também em escolas que têm uma grande estrutura, que têm condições e etc. Como é que é isso? E aí, quais são as explicações, vamos falar assim? Eu trabalhei um bom tempo também na rede particular de ensino
E eu acho que não vejo diferença em relação à violência física, verbal, existe nas duas redes, né? Mas um problema que eu vejo também no ensino particular, nas classes de classe alta, classe média, é o problema de uso de droga, né? Muitos alunos usuários de droga, e eu vejo que a escola não consegue lidar com isso, não sabe, não consegue, ou então se omite, o que é pior. Uhum. Já vi casos de escolas que se omitem em relação, porque não sabem, então acho que não é problema dela, né? Sabendo que alunos que são usuários de drogas é um problema muito sério isso. Uhum. Também não notifica. A educação hoje é o segmento que não notifica o Conselho Tutelar casos que tenham suspeitas de violação de direitos. Violência física, uso e abuso de substância entorpecente, né, violência sexual, a escola não notifica. E aí eu acho que perde a grande oportunidade de trabalhar na relação da prevenção. Perfeito. Moacir, na sua pesquisa, quais são as perguntas que estão voltadas para os aspectos de violência e qual é, em linhas gerais, o diretamente duas perguntas em relação à violência física e verbal. Né? Primeira pergunta falando sobre a relação, se há violência física ou verbal em relação de aluno para aluno, mais de 60% responderam que sim. E a outra pergunta que o doutor até comentou, né, que é uma paridade em relação também à violência física ou verbal, em relação de aluno para professor. Também gira em torno de 60% para 70%. Né? Então há uma certa paridade. E a violência simbólica, porque perda de direitos também. Alunos com problemas que não têm kit escolar, que não têm Rio Card, né, que não tem uniforme, material didático. Né? Então a gente percebeu aí um problema, uma precariedade muito grande, né, dentro da escola em relação a vários tipos de violência. Né? Perfeito, perfeito. Queridos, eu já preciso ir para mais um intervalo e no próximo bloco eu queria pensar um pouquinho, ouvir a opinião de vocês com relação qual o papel da escola no enfrentamento, no combate ao bullying dentro dessas escolas, né? Como tratar a violência, por exemplo, ou como combater essa violência nas escolas que estão em comunidades que convivem o tempo todo, diariamente, com a violência. É uma realidade nossa e a gente precisa refletir efetivamente sobre isso. Será que ter polícia nas escolas ajudaria, resolveria, minimizaria de alguma forma essa violência? São algumas das questões que eu queria abordar com vocês no próximo bloco, tá bom? Vamos lá.